Jornal das 7 na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. A Direção-Geral da Saúde emitiu um conjunto de normas para eventuais casos de antavírus em Portugal. As autoridades garantem que não houve qualquer alteração da avaliação de risco, que, de acordo com a DGS, se mantém muito baixo. Ainda assim, a Direção-Geral da Saúde publicou, ao final da noite, orientações para a gestão de possíveis casos suspeitos de antavírus. São deixadas indicações para os profissionais de saúde e também para quem possa ter estado em contacto com passageiros ou tripulantes do navio cruzeiro MV Ondios. Miguel Gato, que recomendações são essas? Em primeiro lugar, há que distinguir entre casos suspeitos e casos prováveis. De acordo com a publicação da DGS, um caso suspeito tem a ver com qualquer pessoa que tenha partilhado ou visitado um meio de transporte onde tenha havido um caso confirmado ou de provável infecção, ou que tenha estado com contacto com alguém do navio cruzeiro. Os sintomas a valorizar são a febre aguda, dores musculares ou de cabeça e ainda calafrios, náuseas, diarreia, dor abdominal ou sintomas respiratórios como tosse, falta de ar ou dor no peito. Os casos prováveis são pessoas com estes sinais e sintomas e com uma ligação direta a um caso confirmado ou provável de antavírus. Miguel, e como é que se definem os contactos de risco? A DGS fala de interações que envolvam secreções respiratórias, saliva, sangue ou outros fluidos corporais, e isto desde 2 dias antes dos sintomas até à ausência total destes sinais. A Direção-Geral de Saúde revela ainda que os hospitais de referência para eventuais casos são o Corri Cabral para adultos e a Dona Estefânia para crianças, em Lisboa, e o Hospital de São João no Porto. Em casos suspeitos de antavírus, o INEM deve ser sempre ativado para garantir o transporte do doente. A DGS garante ainda que o risco para Portugal mantém-se muito baixo, pelo que não há para já medidas preventivas a implementar a nível nacional para a população. Miguel Gato, com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, que foram publicadas na última noite, até agora foram confirmados 7 casos de infecção com antavírus em pessoas que passaram pelo cruzeiro MV Ondios. 3 pessoas morreram. Os 2 últimos voos de repatriamento de passageiros e tripulantes do navio chegaram ontem à noite aos Países Baixos. As autoridades europeias de saúde admitem que mais casos de infecção podem surgir nas próximas semanas, e isto devido às incertezas sobre o surto e o período de incubação. A Organização Mundial de Saúde continua a dizer que não há riscos de uma nova pandemia. E este vai ser o tema do Explicador. Depois das 9 vamos estar com o médico Manuel Carmos Gomes. O líder parlamentar do PSD reconhece que houve falhas de comunicação na forma como o governo lidou com a reforma laboral. Hugo Soares admite alguma ingenuidade na gestão do debate público. O líder parlamentar social-democrata afirma que o governo sempre procurou ser responsável, mas tendo em conta que as negociações terminaram sem acordo, ao fim de vários meses, admite que o Executivo podia ter conduzido o processo de outra forma. Nós entendemos desde o primeiro momento que não devíamos conspurcar no ambiente político e mediático aquilo que estava a ser negociado na concertação social. Porque uma coisa é falarmos sobre a metodologia que nós queremos, outra coisa é falarmos sobre as questões substantivas, até onde é que nós podíamos ir na cedência. E já agora não é ao grupo parlamentar do PSD que cabe isso, nem ao governo na praça pública. E, portanto, talvez tenha sido ingenuidade de não termos ido ao combate, desde logo explicando as medidas em concreto que estavam em causa. Concedo, mas creio que fomos responsáveis. Hugo Soares, em entrevista na CNN Portugal ontem à noite, reconhece responsabilidades do grupo parlamentar do PSD, afirma também que não conhece o relatório da proposta laboral que há de ser entregue e discutida no Parlamento. Noutro tema, Hugo Soares considera inútil a proposta do Chega de constituir uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer. O Chega entregou domingo a proposta de constituição de um inquérito parlamentar à operação que envolve o ex-primeiro-ministro António Costa. Nesta entrevista à CNN de Portugal, Hugo Soares afirma que o PSD vai votar contra, defende que investigar é um trabalho da Justiça. Eu não vejo vantagem nenhuma numa comissão parlamentar de inquérito. Compete às questões que são da Justiça, à Justiça fazer essa investigação. Eu tenho a certeza absoluta que Pedro Nuno Santos, Pedro Delgado Alves votarão a favor desta comissão parlamentar de inquérito, não tenho dúvida nenhuma. Quando foi anunciada uma investigação ao atual primeiro-ministro que redundou em 0, eles foram daqueles que quiseram uma comissão parlamentar de inquérito. Nós não o quisemos, não foi por medo de nada, como se veio a verificar. Foi precisamente porque nós entendemos que a Justiça deve fazer o seu trabalho isenta de qualquer pressão partidária e política.
Os recados de Hugo Soares aos socialistas nesta entrevista à CNN Portugal sublinha a importância de separar a política da justiça. Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. O presidente dos Estados Unidos admite que o cessar-fogo no Irão está nos cuidados intensivos e afirma que a mais recente proposta de paz de Teherão é estúpida e um pedaço de lixo. São as expressões utilizadas esta madrugada por Donald Trump numa conferência de imprensa na Sala Oval da Casa Branca. O chefe de Estado norte-americano diz ainda que não leu o documento na íntegra enviado pelo Irão com as condições para um acordo de paz, um documento ainda assim desde já muito criticado por Donald Trump. It's unbelievably weak, I would say. O cessar-fogo está neste momento inacreditavelmente fraco. Isto depois de ler o pedaço de lixo que nos enviaram. Nem acabei de ler. Disseram-me que ia ser uma perda de tempo. É um cessar-fogo fraco neste momento. Diria que está nos cuidados intensivos. O Irão rejeita as críticas. Teherão diz que a proposta que reconhecia a soberania nacional sobre o Estreito de Hormuz era razoável e generosa. Após as declarações de Donald Trump, o preço do petróleo voltou a subir. Esta manhã está a ser negociado a um valor superior a $100 por barril. Temas para analisarmos no Gabinete de Guerra, hoje com a análise de Francisco Proença Garcia. Reviravolta na luta pelo segundo lugar do campeonato. Foi a entrada para a última jornada. O Sporting ultrapassou o Benfica e recuperou o segundo lugar. O Benfica cai para terceiro e fica mais longe do acesso direto à Liga dos Campeões. Vamos aos resultados. O Sporting venceu o Rio Ave em Vila do Conde por 4-1 e beneficiou do empate do Benfica na Luz frente ao Braga 2-2. Nas reações, José Mourinho deixou no ar a possibilidade de abandonar o comando técnico das Águias. Falou no passado e admitiu que hoje não renovaria pelo Clube da Luz. 1 de março é 1 de março e porque a última semana do campeonato, as 2 últimas semanas do campeonato não é para se pensar em futuro, não é para se pensar em contratos, é para se pensar na missão que nós tínhamos, que era de fazer o milagre, de ficar em segundo lugar. Eu quando digo milagre não me quero alongar muito, mas eu acho que vocês percebem o que é que eu quero dizer com o milagre. O Benfica soma o 11º empate em 33 jornadas, tem 77 pontos, menos 2 do que o Sporting. O Sporting que goleou, como dissemos, o Rio Ave por 4-1 e recupera assim o segundo lugar. O treinador Rui Borges reconhece que o jogo não foi fácil para o Sporting, apesar da vitória, e por isso está satisfeito. Um início de jogo bastante aberto. Nós sabemos daquilo que o Rio Ave é forte. No jogo partido eles são fortíssimos. Os homens da frente no último terço são bons jogadores, individualmente e coletivamente também. E nós sabemos que não podíamos deixar partir muito o jogo. Deixámos partir, tentámos numa fase inicial ser bastante pressionantes, procurar referências. O Rio Ave com o futebol direto que nós também já estávamos à espera num primeiro momento, depois entrar num segundo momento da segunda bola sobre a nossa linha defensiva e acabou por ser isso quase a primeira parte. O Leão sobe ao segundo lugar, depende apenas de si próprio para chegar à Liga dos Campeões na próxima temporada. Só falta uma jornada que se realiza no próximo fim de semana. O Sporting vai receber em Alvalade o Gil Vicente. O Benfica visita o campo do Estoril. E esta manhã temos E o Campeão é especial para analisarmos estes jogos, para ouvir às 7h40 com comentários do Gabriel Alves, do João Castro e do Bruno Vieira Amaral. Agora são 7h08. Carla, que outras notícias estão em destaque nesta manhã de terça-feira? Os enfermeiros dos setores público, privado e social estão hoje em greve. Exigem ao Ministério da Saúde soluções para vários problemas que se arrastam nos últimos anos. É assim que é explicada esta greve, que coincide com o Dia Internacional do Enfermeiro. É convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Está também prevista uma manifestação em Lisboa, desde o Campo Pequeno até ao Ministério da Saúde. Também hoje, a Ordem dos Enfermeiros alerta que o SNS precisa de mais 14 mil profissionais. Caso contrário, as unidades de saúde pública ficam em risco de colapso. Milhares de fiéis são esperados hoje e amanhã no Santuário de Fátima para a peregrinação internacional. As celebrações dos 109 anos do Milagre de Fátima são presididas pelo Patriarca de Lisboa, Rui Valério. As cerimónias começam esta noite com a recitação do terço na Capelinha das Aparições. Hoje também começa o Festival Eurovisão da Canção. É mais uma edição que está marcada pela contestação à participação de Israel no concurso, que levou já este ano 5 países a desistir
desistirem da competição. Portugal é representado pelos Bandidos do Cante, com a canção Rosa. Ao longo das últimas semanas, o Observador revelou toda a história da investigação a um dos crimes mais mediáticos e brutais dos últimos anos. O Podcast Plus, Os Ficheiros do caso Carlos Castro, chega hoje ao fim. O último episódio já está disponível e conta a forma como Renato Seabra foi julgado em outubro de 2012 pelo homicídio de Carlos Castro. A sala está cheia. A mãe de Renato Seabra está presente. As irmãs de Carlos Castro também. Há dezenas de jornalistas americanos e portugueses. Rodrigo Freixo é um deles. O Renato estava apático. Ele parecia que não estava lá. Não estava lá, não estava lá. Ele era outra pessoa, era um estranho naquela sala. Parecia que estava a viver noutro mundo. Renato Seabra fez 23 anos há menos de um mês. Passou o último ano e meio preso na cadeia de Rikers Island, de onde foi trazido esta manhã sob forte aparato policial. Ao longo deste período, tem sido observado e analisado por peritos, psiquiatras e psicólogos, contratados pela defesa ou pela acusação. Agora, chegou finalmente a hora de ouvir a argumentação de cada uma das partes. É um excerto do último episódio de Os Ficheiros do caso Carlos Castro, uma série narrada pela atriz Joana Santos, que tem música original do pianista Júlio Rezende. E neste momento já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube.